Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre os títulos executivos extrajudiciais do artigo 784, incisos 3 e 4 do CPC. Antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o vídeo. Eu resolvi fazer essa aula porque eu vejo uma confusão muito grande em relação a este inciso 3. O inciso 3, ele estabelece que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Muita gente, não é pouco que eu vejo, trata esta regra como uma regra aplicável a todo documento particular. Mas não é assim que ela deve ser interpretada. Vamos trabalhar primeiro o inciso 3, depois o inciso 4, e eu acredito que eu vou conseguir esclarecer bem o que eu quero dizer. Primeiro, quando nós falamos em assinatura do devedor e de duas testemunhas no documento particular, nós temos que pensar que esta é uma regra geral, é gênero, e que existem espécies. O primeiro elemento que define um título executivo é a previsão legal. Então você tem que se prender à previsão legal. O que existe previsto na lei é o que define o documento como sendo um título executivo. Então aqui nós temos uma regra geral. Como é que eu interpreto esse inciso 3? Da seguinte maneira: todo documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas será título executivo extrajudicial, salvo se houver previsão legal específica. Claro, porque olha só, um bom exemplo, o contrato de honorários do advogado não está previsto no CPC. O Estatuto da OAB é a lei que estabelece que este contrato ele é título executivo. E a lei não fala de duas testemunhas, não tem o requisito das duas testemunhas. Então o que nós temos aí? Previsão específica. Se o documento particular, para ser título executivo, tem que ter a assinatura do devedor e de no mínimo duas testemunhas, o contrato de honorários do advogado dispensa as duas testemunhas, porque tem previsão legal específica. É assim que devemos interpretar este inciso 3. A função das testemunhas é justamente espantar, vamos dizer assim, afastar qualquer vício do consentimento. A ideia é que se a pessoa assinou na presença de duas testemunhas, ela não estava agindo sob vício do consentimento, apesar de que o nosso Superior Tribunal de Justiça já tem consolidado o entendimento de que as testemunhas não precisam estar presentes no momento da celebração do documento, elas podem assinar depois. Perde um pouco a lógica, mas continua sendo essa a função das testemunhas. O Código Civil, no seu artigo 228, ele estabelece os critérios para as testemunhas serem válidas num contrato. Código Civil, documento particular. Você não vai analisar a validade da testemunha do CPC, você vai analisar a validade da testemunha do Código Civil. Lei material, documento particular, é ato material. Muito bem. Então, nós temos que ver que a testemunha, lá no 228, para ser válida, ela não pode ser incapaz, impedida e nem suspeita, ou sob pena de ser inválido, e se você conseguir descaracterizar a validade ou descaracterizar a testemunha, desqualificar a testemunha, você simplesmente retira ela do documento particular e aí não ficam duas testemunhas e não é título executivo. Bom, este é o gênero, esta é a regra geral. O inciso 4, ele traz um exemplo de regra específica. Ora, veja, um instrumento de transação referendado, não é assinado, é referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, por conciliador ou mediador credenciado no tribunal. Primeiro, o
O instrumento de transação é um um documento particular? Sim, é. É um documento particular, o instrumento de transação. Bom, mas aí eu não preciso de duas testemunhas? Se ele for um documento particular que traz um instrumento de transação, não precisa duas testemunhas. Aliás, as testemunhas, neste caso, seriam irrelevantes. Por quê? Porque a lei estabelece a necessidade do referendo, da confirmação de um expert no direito, nas ciências jurídicas e sociais, alguém que tem conhecimento jurídico, né? Porque a autocomposição, que é o objeto do instrumento de transação, ela só é válida se o direito for disponível, ou se for um direito indisponível que admite transação. E aí nós temos os princípios que regem a autocomposição, a autonomia da vontade, o consentimento informado, a pessoa está assinando aquela transação, fazendo aquele acordo, sabendo das consequências, de todas as consequências. Testemunhas são irrelevantes para isso. Então, se você tem um instrumento de transação em documento particular, não adianta nada você colocar duas testemunhas. Ele só será título executivo extrajudicial se contiver o referendo de uma daquelas pessoas elencadas no artigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo.